Bom dia a todos, graça e paz. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar, fazendo favor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E nessa hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a nossa dívida foi paga na cruz. E hoje para nós não é um motivo de tristeza. Tristeza seria se a gente não soubesse que o nosso Rei ressuscitou. Mas para nós hoje é um motivo de alegria e honra saber que Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. E Ele reina, amém? E Ele reina de forma soberana. E por mais que as pessoas tentam anular a existência dEle, elas nunca vão conseguir. Porque o nosso Deus, Ele existe, Ele vive, Ele reina, amém? E que hoje nosso coração, hoje não, que todos os dias nosso coração seja grato pela oportunidade que Ele nos deu na cruz. A oportunidade de viver. A oportunidade de sermos salvos e não condenados. Então para nós tem que ser motivo de todos os dias a gente levantar e agradecer a Ele por essa oportunidade. Porque Ele não tinha motivo algum por morrer por nós, igreja. Quando eu falo, Deus, o Senhor não tem nenhum motivo para me escolher, eu não sei fazer nada, eu não sou boa em nada. Mas o Senhor me escolheu. Assim fomos nós. Ele não teve motivo algum. Eu vou morrer porque vocês são bons, porque vocês sofrem na terra. Ele não teve motivo para morrer por nós. Razão, Ele foi, Ele se entregou. Isso para nós tem que ser um lembrete todos os dias, não apenas na Páscoa, mas em todos os momentos da nossa vida. Seja nos momentos bons, seja nos momentos de luta. Amém? Que você desfrute desse EBD, desse tempo de louvor com o Senhor. E que hoje, mais do que nunca, o seu coração esteja grato pelo que Ele fez na cruz. Deus, muito obrigado, Senhor. Porque olhando para nós, sabendo quem nós somos, nós não somos merecedores de nada. Tudo que o Senhor faz por nós é por graça, é por misericórdia. O Senhor foi até a cruz e naquele momento o Senhor disse que estava consumado. Ali a nossa dívida foi paga. Ali o Senhor assumiu publicamente que nós pertencemos ao Senhor. E é assim que nós queremos, ó Deus, viver a nossa vida, como pessoas que pertencem ao Deus vivo de Israel. Ao Deus que se entregou por mim, ao Deus que se entregou por nós, ao Deus que se entregou naquela cruz, sofreu tudo que o Senhor sofreu por amor a nós. Isso é motivo de grande honra, Deus, para nós saber o quanto nós somos amados pelo Senhor, e não porque nós temos qualidades alguma, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira. Não tem como nem explicar e mensurar esse amor que o Senhor tem por nós. Nós queremos viver uma vida, Deus, que vale a pena o que o Senhor fez por nós na cruz. Que possamos, ó Deus, estar diante do Senhor, ó Pai, com o coração grato pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor faz por nós todos os dias. O ato do Senhor não foi só na cruz e acabou. Todos os dias o Senhor nos guarda, todos os dias o Senhor nos protege, todos os dias o Senhor nos dá mais uma oportunidade de vida. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter nos escolhido, porque não foi nós que escolhemos o Senhor primeiro, a gente nem teria capacidade para isso. Foi o Senhor que nos escolheu primeiro. O Senhor deixou a honra, o Senhor deixou a glória, o Senhor deixou a majestade do Senhor e veio até aqui.
para morrer, ó Deus, por pessoas que crucificaram o Senhor, para morrer por pessoas, ó Deus, que pregaram o Senhor na cruz, para morrer por nós. Obrigado. Sinta a vontade, ó Deus, nesse lugar. O Senhor é mais do que bem-vindo aqui. Nós viemos aqui somente para adorar e ouvir sobre o Senhor e ouvir a Tua palavra. Tu és maravilhoso. Comece a dizer palavras de adoração. Tu és maravilhoso. Se você não agradeceu, Ele é obrigado, Jesus, obrigado. Talvez as palavras, Senhor, nunca vão ser suficientes para agradecer o que o Senhor fez por mim. Talvez as minhas palavras nunca vão chegar, Deus, a um nível de gratidão pelo que o Senhor fez por mim. Mas nessa manhã eu quero expressar, ó Deus, de todo o meu coração, o meu louvor, Senhor. E seja um louvor agradável que o Senhor queira receber nessa manhã. Em nome de Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Naquela cruz se entregou O seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Oh, Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, oh aleluias, Tu és maravilhoso, oh aleluias. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras nós somos sarados, aleluia. Um amor assim o mundo não conheceu. Oh, levanta suas mãos aos céus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho
A cruz me libertou. A cruz me libertou. Ministre isso sobre você. A cruz me libertou. Se você entrou com seu coração entristecido, coloca a mão sobre o seu coração, ministra isso sobre você. Isso é profundo demais, igreja. A cruz nos libertou. A cruz nos libertou de nós mesmos. A cruz nos libertou da garra do inimigo. A cruz nos libertou de toda a influência do domínio do pecado. A cruz nos libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. O Senhor vive, que nós temos esperança, amém? É porque Ele vive, Ele reina e Ele voltará. Oh, aleluias, oh, aleluias, é porque o Senhor vive, o Senhor é a nossa esperança, Pai. A nossa esperança, ela está firmada no Senhor, Deus vivo de Israel, o Deus que ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão o Senhor é maravilhoso, Jesus. O quanto o Senhor é incrível, não tem o que fazer, não tem o que falar. O Senhor é soberano, o Senhor é soberano, e nós te amamos. Obrigado pela honra que o Senhor nos deu de servir o Senhor. Agradeça a Ele pela honra que você tem de poder servir a Ele. Obrigado, obrigado. Porque nós não temos outro lugar para ir. Nós não temos outro lugar para ir, Jesus. Tu és maravilhoso.
Você que trouxe sua oferta, segure aí nas suas mãos, nós vamos orar. Deus, obrigado pela essa manhã, obrigado pelo privilégio de estarmos diante do Senhor, um domingo tão especial em que celebramos a Páscoa. Nós oramos pelos dizimistas e ofertantes de sua casa, oramos por nossa casa, nossa família e te agradecemos por Jesus, pelo sacrifício da cruz feito em nosso favor. Como somos privilegiados, Senhor. Como somos felizes por entender a cruz e por entender o que ali foi feito por nós. Nós te adoramos por esse privilégio. Em nome de Jesus. O comandante Barjones vai recolher as ofertas e ele tem fé que vai encher essa Bíblia, segundo ele. Pode se assentar, fique. Hoje é um domingo especial, não é? Nosso domingo de Páscoa. E nós estamos muito felizes. A Páscoa tem um simbolismo e ela é muito especial, a Páscoa, porque ela traz o entendimento do que foi feito por nós na cruz do Calvário. Né? Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus 9, 27. As crianças estão liberadas para ir para a salinha já? Já foram ou já vão? Já vão, né? Vai ter uma Páscoa, lá é que vai ser especial mesmo, irmãos. Lá é que o negócio vai ser especial mesmo. Hebreus 9, 27. A Páscoa, ela é instituída primeiro por Deus em Êxodo, no capítulo 12, quando da saída dos israelitas para o deserto, ou para a terra da promessa, saindo do Egito. Ela é instituída por estatuto perpétuo, é uma festa que o Senhor deseja que seja celebrada perpetuamente. A palavra Páscoa, vocês já sabem, é Pessá, né? O Pessa, que é passar por cima. É a ideia de que quando Deus libera um decreto sobre o Egito, o anjo da morte não passou na casa daqueles que tinham no umbral das suas portas o sangue do Cordeiro. É a ideia de Cristo que morre por nós para que a morte passe ao largo de nossa vida, de nossa casa, não nos alcance.
porque a vida de Jesus ou a morte de Jesus nos livrou da morte do pecado. Há um grande escritor, não sei se foi Jonathan Edwards, que escreveu sobre a morte da morte na morte de Cristo, né? O nome é esse, parece que é um livro, um artigo, uma mensagem. É a morte da morte na morte de Cristo. Então, na morte de Cristo, nós fomos trazidos à vida. E é importante esse entendimento, porque nós podemos sim comer chocolate, quem pode, né? Igual eu que não estou podendo, estou precisando emagrecer, perder peso. Mas quem pode ganhar caloria, pode comer chocolate, pode ficar à vontade. Mas a gente precisa fazer isso com o entendimento correto. E isso é muito bom que nós façamos. O texto nosso é Hebreus 9, 27. Nós falamos sobre escatologia pessoal. E nós vamos falar sobre escatologia cósmica, porque eu preciso correr. Os irmãos estão na minha cola para eu poder terminar, para eles começarem a revista, né? Então, aí os professores já estão estudando a revista, já tem uns 3 meses ou mais. E eu estou aqui enrolando eles, eu preciso desenrolar. Mas eu não posso deixar esse assunto pelo meio. E quando nós falamos de escatologia pessoal, nós falamos do final de cada um de nós. A gente falou sobre a morte, como o cristão deve ver a morte. Nós falamos sobre corpo glorificado. Então, nós falamos sobre como as coisas cumpririam o propósito na nossa vida, alcançariam o seu propósito. Porque a escatologia é o estudo das últimas coisas, não é propriamente o estudo do fim, a ideia de como as coisas vão cumprir o seu propósito. Eu prefiro pensar assim, porque a ideia de fim é a ideia de que deu tudo errado, então a gente precisa terminar porque deu tudo errado. E aí, quando nós lemos, bem-aventurado, viu, Simão Barjones? Quando nós falamos de escatologia cósmica, a ideia do cosmos aqui é a ideia do mundo, do universo, de como, se nós falamos como nós, cada um de nós tem uma expectativa pessoal, como nós esperamos a volta do Senhor, como as coisas terminam. Alguns irmãos gostam até de dizer, né? Ou Jesus vem ao nosso encontro, ou nós vamos ao encontro dele. Recebi a notícia agora pela manhã que eu perdi um amigo, né? Faleceu ontem de tardezinha para a noite. Um rapaz que eu gosto muito. Fiz o casamento dele, né? E aí recebi a notícia hoje de que ele faleceu e pela distância não tem como nem ir até lá, né? Depois nós vamos ter que ir até a esposa, porque nós gostamos muito. E como eu disse, eu tive o privilégio de celebrar o casamento deles. E é alguém que a gente tem um carinho muito especial, mas o Espírito Santo possa consolar a família. Enfim, para ele terminou. Então, essa experiência pessoal de cumprimento de propósito, essa experiência pessoal de como as coisas vão terminar, ela é privada. Mas existe uma experiência, existe uma expectativa também do mundo, né? E da criação, do cosmos. Porque há uma definição de mundo, né? Que é aion, que é a ideia do conjunto de coisas que pertencem ao mesmo domínio. Fala, o mundo, por exemplo, a gente diz assim, a Bíblia diz, não ameis o mundo, porque a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Mas a mesma Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo, né? Mas a ideia de não amar o mundo é não amar esta era, não amar as coisas dessa era, não amar as coisas deste século. A palavra diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que o Deus deste século, né? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, o Deus que domina este século, o Deus que tem o controle deste século, desta era, aion, ele domina para que a luz do Evangelho não chegue até as pessoas. Mas quando a Bíblia fala de mundo em relação a Deus, ela fala que Deus amou o cosmos. O que é o cosmos? São as coisas criadas, tudo que foi criado por Deus. Isso é um mundo amado por Deus, é aquele que foi criado por Ele, né? O homem e a criação. O homem e a criação estão incluídos no plano de redenção, no plano redentivo de Deus, no plano amoroso de Deus. E aí, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer como base é de que Cristo irá voltar. A gente já falou disso lá na escatologia pessoal. Jesus irá voltar. Você pode pegar teólogos das mais diferentes vertentes,
com os mais diferentes pontos de vista de interpretação, né? Com os mais diferentes entendimentos a respeito da escatologia, e há muitos deles. Há um tempo atrás, todo mundo ficou apavorado que nasceu uma ovelha vermelha lá em Israel, e ela já ficou com os cabelos brancos, viu, a ovelha? Já ficou, é sério, falaram isso, eu estava pesquisando isso, aí estava lendo lá que ela já foi ficando com os pelinhos branquinhos. O tempo chega para todo mundo, até para a ovelha, né? Enfim, e independente da linha escatológica ou teológica, uma coisa todo cristão precisa concordar: Jesus vai voltar, amém? É por isso que Augusto Nicodemos fala, né? Que estava um pré-milenista, um amilenista, um pós-milenista, um meso-tribulacionista, subindo para o céu, um olhando para o outro, falando: não falei que eu tinha razão? A gente acredita que é porque todo cristão precisa entender o seguinte: Jesus vai voltar. O debate é quando e como. A gente não vai, eu não vou dizer para vocês que eu vou responder essa pergunta. Eu vou expor um entendimento e você não tem que aderir se você não entender assim. Mas a única recomendação que eu te faço é: qualquer que seja o seu entendimento a respeito da volta de Jesus, quando e como ela vai acontecer, que ela seja com base na Escritura, amém? E até uma boa heresia vale nota, viu? Eu tinha um professor no seminário que ele falava assim: eu não tenho problema se você me entregar uma heresia no seu trabalho. Se for uma boa heresia, se for bem fundamentada, você vai ganhar nota do mesmo jeito, né? Só que a heresia, ela tem uma dificuldade. Às vezes, o problema do entendimento incorreto é que se você sair da sua casa e você digitar o endereço errado, você vai chegar no lugar errado, bem intencionado. Você vai perder tempo. Aí, no meio do caminho, você resolve corrigir a rota. Você vai corrigir a rota, você perdeu tempo. Eu, há um tempo, fui num lugar, e aí eu cometi um erro. E eu rodei as irmãs que foram para o encontro de mulheres lá em Ubaporanga. Eu rodei, irmãos, devo ter rodado mais de 100 quilômetros, de madrugada, só eu dirigindo. As irmãs, as que não estavam falando, estavam roncando. Bom de você viajar com muita mulher no carro é que você não dorme, né? E nós chegamos em Diamantina por volta de 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, uma coisa assim, porque eu me perdi. Eu passei direto, ao invés de entrar direita para Guanhães, eu entrei direto e depois eu tive que voltar. O GPS me levou para o lugar errado. Então, um entendimento incorreto, ele vai te fazer dar voltas. E foi isso que aconteceu com o povo enquanto caminhava no deserto. Eles deram voltas, voltas e voltas por causa de um entendimento incorreto. E olha que eles chegaram na porta. Então, a base é que Cristo irá voltar. Então, essa é a primeira base. Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Amém? Bom, então isso aí a gente já começou a fazer um acordo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Pode voltar lá. Ou fui eu aqui? Fui eu? Não, gente, vocês estão me atrapalhando aí. Tá. Também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Atos 1, 9 e 11, eu coloquei aquele destaque ali, mas é bom você anotar aí na sua agenda, no seu caderninho de anotação. O texto, os 2 versículos são interessantes, porque é a chamada ascensão do Senhor. E falando essas coisas, vendo ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Então, como Jesus vai voltar? Da mesma forma que ele subiu.
E como ele subiu? Aos olhos de todos que estavam ali. Ele subiu de maneira visível, perceptível. Tanto que a palavra dos anjos foi: por que vocês estão olhando assim, preocupados? Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Não se preocupem não. Esse Jesus que dentre vocês é levado aos céus, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Aqui tem duas coisas incontestáveis. A primeira é que Jesus foi para o céu. Até porque ele vai ser visto depois por Estevão junto ao Pai. A segunda, a sua volta. Então a sua volta será da mesma maneira que ele subiu. Isso. Como será essa volta? Primeiro, Jesus irá voltar pessoalmente. A volta de Jesus será uma volta pessoal. O que é uma volta pessoal? É ele mesmo. Não é um intermediário, não é um funcionário, não vai vir um representante, é ele mesmo. Quem vai voltar? Jesus vai voltar. E vai voltar como? Pessoal. Ele, Jesus, virá de maneira muito pessoal, e Paulo está escrevendo aos irmãos em Tessalônica e diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo diz que ele descerá do céu, ele mesmo, não será outra pessoa em seu lugar. Então uma verdade básica é que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, então a segunda vinda não será do Espírito Santo, a segunda vinda não será do Pai, será do Filho. O homem que andou no primeiro século nas ruas de Jerusalém, ele voltará e ele virá pessoalmente. Ele mesmo irá voltar para essa terra, amém? Pronto. Ele vai voltar também fisicamente. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Detalhe, a ressurreição de Jesus, ela é uma ressurreição física, tá? Até em exame teológico, alguns pastores têm essa dificuldade. Jesus ressuscitou fisicamente? Sim, fisicamente. E ele ressuscitou literalmente. Isso envolve a questão física. Porque alguém me disse um dia assim: mas a ressurreição de Jesus foi espiritual. Irmãos, Jesus ressuscitou fisicamente. Ele comeu com os discípulos. Não é quem nunca cantou? Ao voltar à praia, então, vê no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida a... Você acha que é isso mesmo, né? É isso aí. Ele está lá na praia com os discípulos. Ele andou 40 dias com eles. Comeu peixe, comeu pão, deve ter tomado um banho de mar. 40 dias ressuscitado. E aí, Lucas, ao escrever, diz que foi com muitas provas. E não foram apenas muitas provas. A ressurreição física de Jesus, ela tem provas incontestáveis. Incontestáveis. Então, no final das contas, se alguém nega a volta física de Jesus, também está negando sua ressurreição, sua vinda física e sua ressurreição física. Por que essa volta é física? Porque sua ressurreição também é física. Volta física, vinda física, ressurreição física. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição perfeitamente física. Não há como dizer assim: foi só... Não, esquece isso. Vai voltar visivelmente. Porque isso aqui é importante. E depois, lá na frente, a gente vai ver que o arrebatamento repentino, que a gente viu naquela série, não sei se é do Lahai, que é Deixados para Trás, e esse arrebatamento repentino, ao longo da história da igreja, ele é do ano de 1800. Esse arrebatamento repentino e invisível, como naquela música pré-tribulacionista,
que a gente canta, o mercado está vazio, sua agitação parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, né? Que é lindo e que a gente chora e que fala da volta de Jesus, não há pecado nenhum em cantar. Ela é uma visão de um arrebatamento repentino. Estarão dois num campo, será levado, deixado o outro. Estarão dois no caminho, será levado, deixado o outro. Estarão dois no moinho, será levado, deixado o outro. E esse arrebatamento repentino, muita gente entende que a volta de Jesus, ela não será uma volta visível. Tipo assim, a gente vai estar aqui, de repente, pum, Jesus voltou. Cadê Tiago? Vou falar do mais crente, né, que fica mais fácil. Cadê Tiago? Só o contrabaixo aqui no chão. Então, a volta de Jesus, a Bíblia diz que virá do modo como viste subir. Então, será uma vinda visível. Vocês vão vê-lo voltar, como vocês estão vendo subir. E todo olho o verá, Apocalipse 1:7. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então fala de uma volta. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Por que vai haver lamento? O lamento é porque não cremos nele. Porque não cremos nele. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até, é a ideia de estender, é a ideia de que um relâmpago, ele é visto por muita gente, ele é visto por todas as pessoas. Um relâmpago não passa imperceptível. Se mostra no ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você acha que alguém que vai voltar e não quer ser visto na sua volta, alguém que não será visto, vai ser visto por todo o olho? Alguém que quer voltar de maneira secreta, não deixará que todos o vejam vindo sobre as nuvens do céu? Alguém que quer vir de maneira secreta, vai vir como um relâmpago? Não. Deus não precisa de exibicionismo. Então, se ele quer vir de maneira secreta, ele simplesmente vai, como na palavra que usam os ufólogos, né? Que é quando dizem que é abduzir, que é quando um extraterrestre pega uma pessoa e leva para algum lugar. Né? Tem muita gente abduzida. Tem gente que já teve a mente abduzida, a cabeça está vazia, enfim. Mas, né? E aí, então, se é uma volta secreta, se ele não quer ser visto na sua volta, eu não sei por que ele não gostaria de ser visto na sua volta, mas se ele não quer ser visto na sua volta, por que esses textos, então? Quando a gente for orar, a gente vai perguntar isso para ele. Ele virá de maneira gloriosa. A volta de Jesus é o evento mais glorioso da história de toda a terra. Nunca se viu, nem se verá. Não há comparativo, não há como comparar a volta de Jesus com qualquer evento que se tenha notícia no planeta Terra. A volta de Jesus será o evento mais glorioso da história da criação, mais glorioso da história da terra, mais glorioso da história das nossas vidas. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens
Marcos 13,16, com grande poder e glória. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7, isso. De fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, Ele vos dará alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então Ele virá com grande glória. Ele também virá com grande poder, o mesmo texto de Marcos. Então o Filho do Homem será vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele virá com chamas de fogo. Olha o que diz a palavra. De fato é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós. Quando virá esse alívio da tribulação? Quando virá esse alívio da perseguição? Quando o Senhor Jesus se revelar dos céus com seus anjos poderosos em chama de fogo. Entenda, todas as pessoas irão presenciar a vinda de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Então, o que nós vimos aqui? Que todas as pessoas irão presenciar a vinda de Cristo. Segunda coisa, é o evento mais glorioso que o mundo verá. Amém? Para quem gosta de coisa grande, de coisa gloriosa, espera a volta de Jesus que você vai ver. Quando Jesus irá voltar? Jesus pode voltar a qualquer momento? Qual é o momento de fato da vinda de Jesus? Jesus pode voltar a qualquer momento? Sim e não. Sim e não. Por quê? Nós podemos responder essa pergunta dessa maneira. Sim e não, por quê? Existem diversos textos bíblicos que nos dão o entendimento que a volta de Jesus será a qualquer momento. E, ao mesmo tempo, existem outros versículos que falam dos sinais que antecedem a volta de Jesus. E aí, nós vamos ler alguns textos. Marcos 13, 33, que é um texto maravilhoso, o sermão escatológico de Jesus em Marcos. Ele diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um conforme a sua obrigação. E ao porteiro ele ordena que vigia. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para quê? Vindo ele inesperadamente, não vos encontre e vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Mateus 24, 42 ao 44, você pode anotar aí. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tá, muita gente vai usar esses textos aqui de maneira diferente, eu não vou dizer nem equivocada, mas de maneira, vai pegar esse texto isoladamente, né? Porque como é que você faz, como é que você interpreta um texto bíblico? Você interpreta o texto no contexto. É no contexto, porque uma das primeiras regras da exegese, da interpretação, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a Escritura, ela mesma se interpreta. Então, você precisa olhar o contexto. Se nós pegarmos esses textos aqui de maneira isolada, nós vamos, então, causar medo em alguém e trazer uma interpretação que pode até ser equivocada em alguns sentidos. E aí, Paulo, ele vai nos falar como e qual é o verdadeiro significado do dia do Senhor como ladrão. Né? Comparar Jesus com ladrão é até brincadeira, né? Mas é só uma força de expressão que para a gente entender como o ladrão chega e surpreende o cliente, né? Surpreende a vítima. Paulo,
ele vai falar sobre o verdadeiro significado do dia do Senhor ser como ladrão. E onde é que ele vai nos ensinar isso? Em 1 Tessalonicenses 5. Ele vai falar o que significa o dia do Senhor vir como ladrão. Abriu aí, 1 Tessalonicenses 5. Então vamos lá. Nós vamos ler, só para a gente poder ter esse entendimento. Mas, acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por quê? Quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia não vos apanhe, não vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Do que Paulo está falando? Da necessidade de vigilância. É disso que ele está falando no texto. Porque o dia do Senhor virá assim como um ladrão. Mas nós não estamos em treva. E é isso que ele vai dizer nesse texto. De maneira que aquele dia nos surpreenda como um ladrão. Alguém que tem um cadeado, alguém que coloca a chave na sua porta, alguém que tranca a porta e coloca a chave no bolso, alguém que coloca um alarme no carro, essa pessoa não será surpreendida pelo ladrão. Ou seja, o dia do Senhor vem como ladrão para aqueles que estão em trevas, para aqueles que não estão vigilantes. É por isso que ele diz que ele fala sobre sobriedade. Ele diz que nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós somos filhos da luz, não somos das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros. E ele diz: vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas ele diz que nós não somos da noite. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Quem anda na luz anda durante o dia. Para quem anda na luz é sempre dia. E o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E quem é que está na noite? Aqueles que estão embriagados. E aí ele faz uma lista, ele diz assim: os que dormem, dormem de noite. Os que não estão vigiando, os que não estão atentos, os que não estão alertas à volta do Senhor, dormem de noite. Os que se embebedam, os que se embriagam com as coisas da vida. Olha o que Jesus fala, que a volta do Senhor será como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam suas vidas. É a ideia de pessoas que se embriagam com a vida diária, que se embriagam com esse mundo. É a ideia de pessoas que estão cheias e se enchendo cada dia mais do mundo, e cada dia mais, tanto que quando nós lemos sobre a Páscoa, a ideia é que eles saíssem apressadamente, porque a ideia de Deus é que seu povo não ficasse nem um dia sequer, nem um minuto sequer a mais no cativeiro. Foram 4 séculos de cativeiro, mas tem gente que prefere o cativeiro, prefere ficar no cativeiro, e aí, embriagado talvez como a mulher de Ló, olhando para trás, e eles mesmos lá, eles diziam: lá tinha cebola, porque lá tinha isso, lá tinha aquilo. E a ideia de Deus, quando eles saíram com as ervas amargas, é que eles percebessem
quão amargo foi o tempo de cativeiro. E ao sentir o gosto amargo do cativeiro, na sua celebração de Páscoa, eles nunca mais quisessem voltar atrás. Eles dissessem, foi amargo. E eu não sei como você interpreta, mas eu sei que o que Deus quer que tenha gosto na nossa boca, Deus quer que sempre na presença dEle, nós possamos perceber o quanto o mundo foi amargo conosco, o quanto o pecado foi amargo conosco, o quanto o diabo foi amargo conosco. É por isso que, para fazer um contrassenso, um contraponto, o salmista diz que a palavra de Deus é doce, destila como favos de mel. Para se contrapor ao gosto amargo do pecado, ao gosto amargo do cativeiro, ao gosto amargo do tempo em que nós fomos escravos de Satanás. Mas nós não somos das trevas. Nós somos o povo da luz que caminha na luz. E é esse o propósito do entendimento da volta do Senhor. Então, a volta do Senhor pode ser repentina? Sim. Ela será repentina para muita gente. A volta do Senhor será surpresa. Quem é mãe aqui já usou essa frase? Eu te avisei. Não já? E alguém já disse que quem avisa, amigo não é isso? Eu te avisei. O fato de você ter avisado significa que a pessoa não foi? Você só falou, eu te avisei porque deu errado. E olha que você avisou. E nós estamos bradando ao mundo, como diz o profeta Joel no capítulo 2. No capítulo 2 ou 1, se não me engano, ele diz assim, dai voz de rebate no meu santo monte, tocai a trombeta em Sião, anunciem todos os moradores da terra, o dia do Senhor vem, Ele está perto. E nós estamos bradando, mas os homens vivem como se não estivéssemos bradando. Os homens vivem como se não estivéssemos anunciando. Os homens vivem como se não estivéssemos proclamando a volta do Senhor. Isso você quer com segredo? Você não sabia disso que eu vou te contar. Até alguns de nós vivem assim. Até alguns de nós vivem como se o Senhor não fosse voltar. Até alguns de nós vivem... Você imagina uma noiva aproximando o casamento e ela viver como se o casamento não estivesse chegando? Gente, a pior pessoa para você lidar em vésperas dessas coisas é a noiva. Ansiosa para lá e para cá, não é? E alguém tem que ficar puxando, não, minha filha, isso não pode, não, isso vai ficar caro, isso não é assim. É o sonho da noiva. É o sonho da noiva e quem somos nós? Não se meta nisso. A noiva, ela quer, ela se prepara, ela se envolve com os acontecimentos das suas bodas, do seu casamento. E muitas vezes a igreja se comporta como uma noiva cujo casamento vai... Tem gente achando que vai levar mais 2.000 anos. Vai nessa. Vai nessa. Os sinais da volta do Senhor estão aí. Então nós não somos... A volta do Senhor é repentina? Sim. Mas nós não somos como aqueles que vivem nas trevas. Nós não estamos em trevas, para que esse dia nos surpreenda como ladrão. Ou seja, o dia do Senhor vem como ladrão, para aqueles que estão em trevas, não vigilantes. Quando alguém chega num lugar e tem várias bicicletas, dificilmente ele pega a que está com uma tranca. Dificilmente ele pega a que está com um cadeado. Porque uma das coisas, você conversar com qualquer pessoa da área de segurança, uma das coisas que, aquela frase, a ocasião faz o ladrão muitas vezes age pela oportunidade. É a oportunidade. Tem 2 bicicletas, uma com tranca, outra sem tranca. Um dia, irmãos, às vezes eu deixo o carro na rua, porque eu penso, se eu precisar sair, está lá na rua já, né? Aí deu 10h30, 11 horas da noite, fui pôr o carro na garagem. E não achava essa chave, procurava essa chave para lá, para cá. Gente, a idade chega para todo mundo. E não achava. Eu falei, quer saber? O carro vai dormir aberto e na rua. Vai dormir na rua. Só vou conferir se as portas estão fechadas. Quando eu fui lá, a chave está no porta-mala, assim, ó. Mas o carro é tão velho que o ladrão falou, vou levar não. A chave lá do lado de fora, no porta-mala. Podia pegar, entrar nele e ir embora, né? A gente faz isso. Quantas vezes eu entrei aqui, fiquei aqui um dia. Aí, na hora que eu falei assim, gente, eu vou embora, está dando 6 horas da tarde, que eu saí, o carro está aberto lá, o telefone está em cima do banco.
Acontece. Né? Acontece nas melhores famílias. Ou seja, quando você não vigia, quando você não fica atento, você está dando ocasião ao ladrão. Os eventos que antecedem a segunda vinda de Jesus. Porque então, a volta de Jesus pode ser repentina? Sim. Mas ela pode também não ser tão repentina quanto, tão surpresa quanto você imagina. E aí, por quê? Porque há alguns eventos, biblicamente, enquadrados, que antecedem a volta do Senhor. Primeiro evento, e aqui eu estou te passando uma visão de entendimento que eu tenho e eu quero que você fique tranquilo na Bíblia aí. Né? Segundo, primeiro evento, Jesus irá voltar depois da grande tribulação. E essa aqui, irmãos, é uma das passagens mais fáceis de entender. Mais fáceis. Ah, pastor, mas quando eu leio o Apocalipse, e aí assim, aquele irmão, esquece esse negócio de mistério. Vou falar para você uma coisa que eu falei numa aula de hermenêutica agora para os meninos do seminário. Imagina, Deus escreveu uma coisa para você não entender. Quem aqui já ouviu aquela expressão, Deus não é Deus de confusão? Quem já ouviu? Pronto. Aí ele vai confundir a gente. Eu vou escrever uma carta para Gilvan. Né? Aí você imagina eu escrever essa carta e Gilvan passar a vida tentando decodificar essa carta. Aí ele vai no especialista, ele vai aqui, ele vai ali. Gente, mas o pastor escreveu. É que se eu escrever, você não vai entender mesmo, entendeu? Me mandaram, quando eu estava na escola, falaram comigo que eu escrevia muito rápido, escrevia muito, e que era para eu escrever em letra de forma, porque em cursivo ninguém entendia. Eu passei a escrever em letra de forma. Confesso para os irmãos, eu tenho muita coisa escrita, anotações e tal. Aí esses dias, sabe aqueles envelopes tamanho A3? Eu tenho uma caixa só de coisas que eu comentei, escrevi, essas coisas assim. Aí eu falei, gente, eu vou juntar meus escritos e tal. Irmãos, eu estou passando um aperto para entender o que está escrito lá. Não sei se alguém aqui se identifica. Você escreve, né? Aí depois, quando você vai ler, nem você consegue ler o que você escreveu. Aí, só que assim, eu vou por inferência. Então, por exemplo, o contexto te ajuda a interpretar. Eu leio a palavra antes, se eu entender o que está na frase, aí vai embora. Mas, irmãos, eu passo aperto. Tanto que eu vou escrever alguma coisa que ele fala assim, escreve não, pede alguém para escrever para você. Pede Camila para escrever. Poucas vezes eu faço manuscrito. Não sei se alguém já recebeu alguma coisa, um livro, alguma coisa com algum escrito meu. Você não deve ter entendido, mas é coisa boa, tá? Pode ficar sossegado. Então, o que acontece? Deus vai escrever um livro. Esse livro vai nos guiar em direção a Ele. Esse livro vai moldar a nossa vida. Esse livro vai nos ensinar como servi-lo. Esse livro vai moldar nosso caráter, nossa existência, nosso modo de vida. Mas ele vai escrever um livro que a gente não vai conseguir entender e nós vamos precisar de um especialista para nos ajudar a entender. Não, gente. Se o Alcorão é fácil de entender, não sei se você já leu o Alcorão, eu tenho, posso te mandar por e-mail para você poder dar uma lida depois. O Alcorão é fácil de entender. O livro segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é fácil de entender. Você lê o Bhagavad Gita, que é o livro dos hindus, é fácil de entender. Você vai ler o livro de São Cipriano, é fácil de entender. Agora, por que a Bíblia não é fácil de entender? Aí você vai falar assim, mas tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Isso não quer dizer que a Bíblia não é de entendimento. Tudo que existe... Quando eu era adolescente, eu tive uma dúvida sobre um texto bíblico. Aí eu chamei um irmão que tinha na igreja, que era muito respeitado, pastor. Era um dos pastores da igreja. Eu falei, irmão, pastor, eu estou tentando entender um texto na Bíblia, não estou conseguindo. Aí falei com ele qual era o texto, não vou falar aqui para não causar confusão na sua cabeça, mas é um texto fácil de entender, viu? Aí ele falou comigo assim, irmãozinho, eu já era pequeno naquela época, né? Irmãozinho, tem coisa na Bíblia que não é para o nosso entendimento, não. Tem coisa na Bíblia que Deus escreveu para ele. Eu falei, mas por que ele escreveu para ele e não guardou na casa dele, né?
E aí, ao invés disso me desanimar, eu falei, não, esse irmão está errado. Não tem nada na Bíblia que não é para ser entendido. O problema é que nós, e aí eu vou falar da nossa classe, pregadores, a gente quer florear o negócio tanto. Quem aqui já cavou poço? Já cavou poço? Imagina o pastor é um homem cavando um poço. As ovelhas estão ali, esperando água, e aí o pastor vem para o púlpito e o que ele vai fazer? Ele vai cavar um poço para dar água para as ovelhas. E aí ele vai cavando. Encontrou água? Ótimo. O teólogo não. Ele encontra a água, ele quer saber o que tem debaixo da água. Se você encontrar a água e continuar cavando, vai virar lama. E o que é lama? É água misturada com terra. É água? É. Mas ninguém engole. Não sacia a sede. Eu não preciso, como pregador, e você, quando estiver ministrando para a vida de alguém, você não precisa, como pregador da palavra de Deus, para demonstrar espiritualidade, complicar o que é fácil. Seja bíblico, só isso. O que a Bíblia diz, sim. O que a Bíblia diz, não. Pronto, acabou. Você não precisa pegar a Bíblia, torcer, porque muitos de nós temos o afã, o desespero, para extrair do texto aquilo que nós queremos. Uma das coisas que você precisa fazer quando você for ler ou interpretar um texto bíblico. Nunca interprete um texto bíblico a partir do contexto, da circunstância. Um exemplo. Está lá o Bolsonaro e o Lula disputando. Não está não, viu? Esquece isso que o Bolsonaro não está disputando com o Lula, não. Né? Eu estou esperando o Lula sair à rua, ir para a padaria, e depois a gente fala que está depois a gente fala que está pau a pau. Por enquanto não está, não. Aí está lá o Bolsonaro e o Lula, aí eu vou pegar a minha Bíblia, aí eu vou falar assim, não, eu vou achar um texto bíblico para definir que o Bolsonaro é o Messias e o Lula é o anticristo. E aí você pega, e muita gente faz isso. A irmã Marli está precisando ouvir uma palavra. Eu vou pegar um texto bíblico. Não faça isso. Deixe a Bíblia falar com você. Deixe Deus falar com você. Ore, deixe o Espírito Santo falar com você através da palavra de Deus. Não fale você para a Bíblia. Um pastor um dia me encontrou e falou assim, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, irmão. Deus me deu uma palavra. Eu falei, para eu pregar lá na Igreja Batista. Deus me deu uma palavra para eu pregar lá na Igreja Batista. Irmão, se Deus te deu a palavra, nós queremos ouvir. Quem não quer ouvir o que Deus quer falar? Passou. Aí alguém me procurou e falou, pastor fulano, ele é amigo do Fernando. Pastor fulano vai pregar lá na Igreja Batista? Irmão, vai. Ele me falou que Deus deu ele uma palavra e tal. Pois sabe o que ele falou? Vai acabar com a Igreja Batista domingo. Vai chegar lá e vai... Aí eu liguei para ele. Irmão, está cancelado nossa... mas está cancelado. Mas por quê? Porque eu sou o pastor, só por isso. Mas eu tinha a palavra de Deus. Falei, pois então você vai orar para Deus me dar a palavra que Ele te deu. E aí o que acontece? Nós queremos pegar a Escritura e conformar a Bíblia ao nosso sentimento. Aí nós criamos com isso o quê? O Evangelho da libertação, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho disso, o Evangelho daquilo, o Evangelho do não sei o quê, o Evangelho do não sei o quê. Tá? O Evangelho da prosperidade. Eu creio na prosperidade do Evangelho, irmãos. Acho que já está bom. O Evangelho, tudo isso é Evangelho? A salvação, tudo isso é Evangelho. Mas nós não podemos compartimentar o Evangelho. Né? Você vai lá na loja da Silvinha comprar uma blusa. Aí ela vai te entregar uma manga hoje, amanhã você leva outra manga. É porque tem umas irmãs também que parecem comprar roupa prestação assim, né? A menina comprou o short, você olha o short, comprou a prestação. Cada prestação que ela paga, ela recebe um pedaço. Tem umas que não pagou, foi nada ainda, porque o tamanho do short. Né? E o que acontece? Aí você vai compartimentando o Evangelho. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, eu preguei a vocês todo o conselho de Deus. A Bíblia que eu e você temos em mão, ela é o Evangelho completo, amém? Creia no Evangelho completo. Não pega só o que é bom para você, só o que você gosta, não. Essa parte da Bíblia que eu não gosto. Eu peguei um dia, dei um estudo para os irmãos sobre Atos. Aí nós chegamos lá em Atos 15, no concílio da igreja, quando os irmãos falam, quando
quando a recomendação é que os gentios se abstivessem das relações sexuais ilícitas e da carne sufocada. E aí tem uma região aqui que o povo tem costume de só torcer o pescoço do frango. Aí a irmã levantou e falou assim, mas e aí? O senhor ensinou e não falou. Pode ou não pode só torcer o pescoço do frango? Eu falei, irmã, o texto está aqui. Se você conseguir dormir com esse barulho, amém. Tem gente que não dorme com barulho, tem gente que dorme. A Bíblia, irmãos. Por isso que pastor, pregador, não precisa ficar proibindo você de fazer isso ou aquilo. Se você faz algo que não é bíblico, é porque você ainda não tem maturidade cristã. Você, como diz aquele pastor, né? Você não é crente, não. É a melhor coisa que ele fez na vida foi isso, né? Você não é crente, não, gente. Você não é crente, não. É porque você não tem entendimento. Não precisa ninguém. É criança que você toma pela mão e fica, vem cá, meu filho. Não pega nisso, não, meu filho. Não põe o dedo na tomada, não, bebê. Se alguém precisa te vigiar, todo lugar onde você chegar, que se diz cristão, evangélico, seja o que for, e é cheio de regra, pense que ali falta maturidade. Você precisa pensar evangelho, você precisa crer evangelho, você precisa viver evangelho, e você precisa ler essa Bíblia que você tem em casa. E você precisa viver de acordo com ela. Você não fez o mapa, você não sabe como chegar lá. Confie naquele que fez o mapa, amém? Estou correndo para terminar. Então Jesus irá voltar depois da grande tribulação. Então é uma das passagens mais fáceis de entender sobre o momento da volta de Jesus, é Mateus 24, tá? Pois ela é de caráter literal, não é simbólico. Mas pastor, não, irmão, abre aí Mateus 24 para você ver, que não é simbólico. A volta de Jesus, em Mateus 24. Quer ver? Vai direitinho para o verso 25. Eu vou pegar do 25 em diante, Mateus 24. Só para você ver um texto. E depois você pode pegar, se você tiver uma Bíblia de referência, você pode pegar a referência aí de Marcos, a referência de Lucas, e que você vai encontrar a mesma ordem dos acontecimentos, tá? Olha só o 25 de Mateus 24. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não vá, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acreditem. Por quê? Então, Jesus já está dizendo, na minha tradução, eu amo a King James, gente, está dizendo que não vai ser assim. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até, a ideia de um brilho que atravessa o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ou os abutres. 29. Vê se na sua tradução está igual na minha. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. De alguém está escrito assim? Se está, diz amém. Escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. Dá para fazer? Estou falando que vai voltar depois da tribulação. É porque você está com medo da tribulação, mas a gente vai falar da tribulação, viu? Você vai falar, pastor, o que é a tribulação? É a tribulação, irmão. E é muita tribulação. Então, esse texto diz que o quê? Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Depois a gente vai organizar isso melhor. Então, ele só voltará após a grande tribulação. Segundo ponto, por que a volta de Jesus não é repentina? Porque ele irá voltar depois da manifestação do anticristo. Aí Paulo, aos Tessalonicenses, do capítulo 2. O bom do Paulo, irmão, que o Paulo organiza. Pensa no irmão organizado. Ele ajuda a gente a entender tudo. Vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses, do capítulo 2. Esse irmão Paulo é uma bênção. Verso 1.
Olha só. Ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, não fica preocupado que o dia de Cristo está perto. Porque qual era o problema de Tessalônica? Não sei se eu já disse isso aqui, acho que já. Lá tinha dois grupos de irmãos, duas formas de ver. Tinha um grupo em Tessalônica que tinha medo de Jesus voltar e eles não perceberem. Se Jesus voltar e a gente não perceber, como é que nós vamos saber que é a volta de Jesus? Essa era a primeira preocupação. A segunda preocupação dos irmãos lá era assim: e os irmãos que morreram? Eles não vão ver a volta de Jesus. Jesus vai voltar, e se alguém morrer antes de Jesus voltar, o que vai acontecer? Por isso que ele diz lá no outro texto: irmãos, não vos preocupeis com respeito aos que dormem. Nós, de maneira nenhuma, passaremos à frente daqueles que dormem, porque o Senhor mesmo, ouvida a voz do arcanjo e tocada a trombeta de Deus, porque para mim Jesus volta depois da última trombeta, tocada a trombeta de Deus, dará ordem, e aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então Paulo também resolve essa dúvida. Mas aí vamos continuar aqui. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia, que o homem do pecado seja revelado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas não vos lembrais, quando ainda estava convosco, que eu vos dizia estas coisas? Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos, que esse era um ensino recorrente na igreja. Paulo, eu falava isso quando eu estava aí com vocês, eu ensinava isso para vocês. Não se preocupem, o Senhor não volta antes, aquele dia, o dia do Senhor não virá, sem que primeiro venha a apostasia, o abandono da fé, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Jesus volta depois da manifestação do anticristo. Então, com isso eu entendo que se o anticristo não foi revelado, Jesus ainda não vai voltar. Ele não volta antes da manifestação do anticristo. Um dia, quando tiver uma oportunidade aleatória aqui, porque os irmãos vão tomar conta da escola bíblica quando eu terminar esse assunto, eu vou trazer um estudo para vocês sobre o anticristo. Porque eu vou responder a seguinte pergunta: por que eu creio no anticristo islâmico? E não sei se você percebeu, o Tayyip Erdogan está reunindo a cúpula da Rússia e da Ucrânia lá na Turquia para fazer um tratado de paz. A Turquia é hoje o mais estável, o mais rico califado islâmico do mundo. A Turquia é hoje o país de referência para o mundo islâmico. A Turquia é a mesma região daquelas expressões, daquele texto bíblico de Gog e Magog. E aí eu vou trazer depois um estudo sobre o anticristo islâmico, só para você ver por que eu creio, eu só não, né? Eu achava que era só eu. Irmão, eu estou achando tanta gente que pensa, sabe quando você pensa algo e você vai ler determinada coisa, o camarada organizou isso? Pastor, eu queria entender mais sobre isso. Tem um livro que chama A Besta que Vem do Oriente Médio. E tem um outro livro que chama O Anticristo Islâmico. São livros muito bons, você vai gostar muito de estudar. O Anticristo Islâmico, inclusive, ele é um livro muito bonito e tal, e ele vem com uma contracapa verde, para você colocar uma capa nele, para que você não saia lendo dentro do ônibus ou na rua um livro com o seguinte título: O Anticristo Islâmico. Pode ser que alguém jogue uma bomba em você. É sério, você sabia? Ele tem uma capa para você colocar, para você disfarçar o livro. Eu acho que eu dei esse livro de presente para alguém aqui na igreja. Depois essa pessoa traz e mostra para vocês que eu não tenho mais o meu.
Eu vou comprar. Está naquela lista que eu falei, viu? Do meu aniversário, lá do Pix e tal. Né? Então, a besta que vem do Oriente, o anticristo islâmico. Você quer entender o milênio? Leia um livro que chama Quando um Judeu Governar a Terra. Você vai gostar muito. Se você não quiser comprar, você pede de presente para Ana Paula do Marcelo. Eu dei de presente para ela. Chama Quando um Judeu Governar o Mundo. Você vai gostar muito, você vai entender o reino milenar literal de Cristo na Terra. Irmãos, é maravilhoso, são maravilhosos esses livros. Pronto, então Jesus vai voltar. Depois da grande tribulação, depois da manifestação do anticristo. E ele irá voltar depois da grande apostasia. Se na passagem anterior sobre o anticristo, fala também sobre a apostasia no texto que nós lemos de Paulo. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? Apostasia não é crente desviado. O apóstata. O que é a apostasia? A palavra apostasia vem de uma expressão chamada deserção. Sabe quando um soldado abandona o posto? Um soldado abandona o posto e vai embora. Abandona o exército no meio da guerra. Voltando de novo, se vocês viram as questões da guerra na Ucrânia, o presidente da Ucrânia, uma das primeiras coisas que ele fez no país quando entrou em guerra foi colocar lei marcial. Então, homens entre 18 e 60 anos não podem deixar o país, e qualquer pessoa, qualquer homem que for considerado, inclusive um dos primeiros negociadores da paz, representando a Ucrânia nas negociações, foi executado pela Ucrânia, foi condenado à morte. Por quê? É traição, deserção, é alguém que abandona a guerra, é alguém que abandona o exército. Então, o que é deserção? O que é apostasia? Abandono dos fundamentos básicos da fé. E por que eu estou frisando isso? Porque isso não é só um crente desviado, não. Às vezes o que desviou está passando por um momento difícil, um momento de fraqueza, ou nunca conheceu de verdade a fé. Uma igreja inteira, queridos, pode abandonar a fé, sabia? Uma igreja inteira pode abandonar a fé. Um crente pode abandonar a fé. Um pastor pode abandonar a fé. Tem um livro, você não precisa comprar, chama Nossa Senhora do Marrom Glacé. É a história de um pastor batista que abandonou a fé. E aí, ele escreve esse livro contando o quanto ele foi injustiçado pela igreja. Que a primeira coisa, quando ele chegou num dia na igreja para os irmãos e falou que acreditava em Nossa Senhora, a igreja não quis ele mais como pastor. Que igreja injusta. Ele conta assim no livro. Estou narrando do jeito que está no livro. E aí ele conta que ele foi para um sítio e que a igreja o abandonou, que os irmãos o abandonaram, que a igreja não quis mais manter a casa dele. E aí ele chegou no quarto, e a filha dele chorando, ele falou, filha, eu estou dramatizando, mas o livro está assim mesmo, tá, irmão? Ele chegou e falou assim, que foi, filha, por que você está sofrendo? Ah, papai, tudo que eu gostaria de hoje era comer um marrom glacê. Aquele trem é horrível, né, irmão? Você que alguém gosta. Com queijo ainda vai. Aí, diz ele que depois chegou um Fusca, com cesta básica, com muitas coisas, e lá tinha um marrom glacê. Nossa Senhora, porque ele falou com a filha dele, fale com Nossa Senhora que ela vai te dar um marrom glacê. Essa história está num livro chamado Por que Deixei o Protestantismo? Escrito por um padre chamado Cleudon. Sabe onde eu ouvi essa história? Naquela TV século XXI. Assiste não, mas é bom. A gente aprende tudo, irmãos. Né? Nada passa batido. Né? Então, assim, o que é isso? Abandono da fé. Alguns pregadores, igrejas que nós vemos, já abandonaram a fé, irmãos, ó. Sabe o que nós temos no Brasil? O Brasil é o maior país evangélico, o Brasil quase 50, nós somos mais de 50 milhões. Irmãos, o evangelho cresceu tanto no Brasil, os evangélicos cresceram tanto no Brasil, que nós somos cortejados por todos os candidatos. O camarada vai ser candidato no Conselho Tutelar, ele procura a igreja. Vai ser candidato a vereador, ele procura a igreja. Presidente, então, nem se fala. O nicho evangélico. Viu? O moço não falou lá que o aborto, que tem que abortar, porque se quiser abortar. Depois ele já falou, não, eu sou contra o aborto. Sabe o que é isso? Medo de perder o voto dos evangélicos. Tem um pastor
Eles contrataram um pastor só para angariar voto dos evangélicos. Você viu isso? Pastor, irmãos, abençoado, conhecido no Brasil inteiro, foi preso lá em Foz do Iguaçu com arma, com não sei o quê, com não sei o quê. Tem até BO na polícia, tão conhecido que é o homem. Então, assim, o que é isso, irmãos? O que está aumentando no Brasil não é a fé. Está aumentando no Brasil é a crença, tá? Não é o evangelho que está crescendo, é a crença que está crescendo. Sincretismo. A crença, por quê? Porque todo mundo quer se apegar a alguma coisa, entenda que nós somos seres também espirituais, nós temos inclinação ao espiritual. E aí, com isso, a crença, quem não quer estar na igreja, irmãos? A mãe, quando vai falar com o filho, fala, meu filho, vai para a igreja, meu filho. Pastor, leva meu filho para a igreja, esse menino está precisando de igreja, pastor. Não, vai a senhora com ele. Não, eu estou tranquila, pastor. Eu já tenho religião, mas ele não tem. Você tem que ter uma religião, meu filho. O pastor aí, ó. A crença, não a fé. Então, quando a gente fala de deserção, abandono da fé, pode atingir uma igreja. Há homens e mulheres que se dizem pregadores da palavra, que abandonaram os princípios da fé há muito tempo. Leia-se Caio Fábio de Araújo Filho. Um tal de pastor Neemias Marien, presbiteriano, que há alguns anos atrás foi um dos primeiros pastores no Brasil a defender o casamento entre homossexuais. Ele realizou isso eu era menino, então já tem mais de 20 anos, né? Bons tempos, era até solteiro. Ele realizou casamento entre homossexuais. Então, irmãos, nova era, velhas mentiras. Então, o que nós vamos chamar de apostasia? Eu incluí aqui doutrina sobre a pessoa de Cristo. Quer saber se uma igreja é bíblica? Veja como Cristo é tratado nela. Quer saber se um pregador é homem de Deus? Veja como ele fala sobre Cristo. Jesus não é o facilitador da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua alma. Ele quer ser o Senhor da sua existência. Para facilitar a sua vida, estuda, vai para a faculdade, trabalha, levanta cedo, cuida da sua saúde, aí sua vida vai ficar mais fácil. Jesus fala sobre o novo nascimento. Doutrina da salvação. Ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, falando com alguém sobre espiritismo, eu falei que o espiritismo tem 2 problemas. Primeiro, evitar a cruz. Porque você vai reencarnando, melhorando, cada encarnação você está melhor, você é um espírito em evolução. Você vai evoluindo. Agora a pergunta é, se o homem encarna e evolui, por que o mundo só piora? Devia melhorar, porque os homens estão evoluindo. Segundo ponto, a ideia do espiritismo é evitar a cruz. Evitar a cruz, porque as reencarnações sucessivas, elas tiram de você a ideia, você não precisa de cruz. Você vai melhorar, você vai evoluir. O espiritismo prega isso, o hinduísmo prega isso, o budismo prega isso até chegar ao nirvana, né? Que é o ponto culminante do budismo. O islamismo prega isso, porque o islamismo diz que quando os soldados chegaram no jardim para prender Jesus para levar para a crucificação, eles pegaram um dos discípulos, eles não pegaram Jesus. Então quem morreu foi um dos discípulos, não foi Jesus. Cristo não morreu. Qualquer pregação, qualquer entendimento que tire o sacrifício da cruz, qualquer entendimento que anule a cruz, não serve para nós. É por isso que a Páscoa é a celebração da cruz. Ele morreu em nosso lugar, ele se deu por nós. Paulo diz em 1 Coríntios 5, 7, Cristo é a nossa Páscoa. E aí, doutrina do pecado, também abandono da fé? Não. Que era pecado no tempo da minha avó, não é mais pecado. Não, gente, o que tem isso? Que igreja rigorosa é essa, irmão? Não é? Isso é antigo, isso é do tempo de Bar Jones. Mas, gente, pecado é pecado. O que é cultural, por exemplo, o que é cultural aqui não é cultural no Japão, na China. Mas o que é pecado aqui é pecado no Japão, na China, na Índia, no Paquistão. A história de Santo Antônio, né? Santo Antão, que ele foge, se esconde num lugar e fica 27 anos numa caverna. E aí ele está voltando de lá. E alguém pergunta assim, mas você estava lá fugindo da sociedade, porque na Idade Média
tinha essa ideia do escolasticismo, essa ideia onde nasceram os mosteiros, os lugares de retiro, porque homens e mulheres decidiram fugir do pecado, da sociedade depravada. E aí ele está voltando, alguém fala com ele assim, mas por que você veio? Ele falou, porque o pecado de quem eu fugia, lá eu descobri que ele estava dentro de mim. A história de um homem, considerado santo pela igreja, que passou mais de 27 anos assentado sob um mastro para fugir do pecado. Queridos, quer fugir do pecado? Se refugie em Jesus. Quando a Bíblia conta a história das cidades refúgio, né? Alguém cometia um crime de maneira involuntária, essa pessoa tinha uma cidade específica, que ela ia para lá e ficava lá refugiada, não podia haver vingança, e só quando o sacerdote morresse, ela podia voltar para conviver com a sociedade. Jesus é nossa cidade de refúgio, Jesus é nosso lugar seguro. Sabe qual é a melhor coisa que nós podemos fazer como homens e mulheres de Deus? Assumir o nosso pecado, assumir os nossos erros, encontrar nele perdão, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo ponto. Não há outra maneira de resolver problema de pecado. Um casal está namorando e pecou, vamos casar. Não, vamos arrepender primeiro, vamos resolver diante de Deus, e aí se amar, casa. E casamento não resolve o problema de pecado, não. Está criando um inferno na vida do outro, é pior. É melhor arrepender, pedir perdão, porque só Jesus pode tirar os nossos pecados pelo seu sangue, amém? Não há outra forma, não há conformismo com o pecado, não há negócio com o pecado. Não fica negociando com o pecado. Doutrina do arrependimento, sabe? Tem gente que ainda fala assim, não, arrepende sim, nós precisamos preservar. Então, se abandonarmos esses princípios básicos da fé, nós vamos entrar em apostasia, e eu estou terminando. Não é? Vira um clube social, né? Eu não sei se alguém tem cota no Pentauri aí, se quiser doar para nós estamos aceitando, né? Essa semana especial, a semana que vem agora, nós estamos recebendo presente. Mas, por exemplo, para muita gente, a igreja é um lugar de encontros. Não que não seja, irmãos. Nós somos uma família, amém? Mas somos uma família porque Jesus nos salvou. Mas nós não queremos ser sua família só aqui, não. A gente quer te ver lá no céu. A gente quer te ver lá na eternidade. Quem quer passar a eternidade com Jesus? Então, irmão, se você gosta de mim e quer ficar comigo a eternidade, se você tem essa paciência, bom que lá você vai ter essa paciência, né? Anda com Jesus, não tem outra forma, não tem outra maneira. E qual é outra apostasia? É tirar o escândalo do Evangelho. E qual é o escândalo do Evangelho, irmãos? A cruz. Evangelho sem cruz não existe. Evangelho não é só prosperidade. Prosperidade no sentido de dinheiro. Porque João escreve para Gaio, né? Você seja tão próspero como próspera é a sua alma. Que haja prosperidade em nossa alma, amém? E que tudo que nós alcançarmos fora de nós reflita o que tem dentro de nós. Como diz Luiz Hermínio, né? Coloca para fora o que Deus colocou para dentro. Não existe evangelho. Se tirou a cruz, não é evangelho. Acabou, só isso. Lá na sala das crianças hoje tem uma cruz. E tem sorvete de chocolate também. Para as crianças, tá? Para nós é se sobrar. E se sobrar, a fila é por ordem de tamanho, vocês já estão avisados. Né? Então eu estou na frente na fila. Então o que acontece? Não tire a cruz do evangelho. Se você tirar a cruz, você tirou tudo. Tudo. E, para terminar de verdade, Jesus irá voltar depois das nações serem evangelizadas. E Jesus irá voltar depois de um grande derramar do Espírito. Conforme diz Joel 2:28. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, esse é um dos textos mais impressionantes das Escrituras. Vossos jovens, vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. E acontecerá, diz o Senhor, que sobre todos os servos e as servas derramarei o meu Espírito.
Quem pode fazer um homem já cansado do caminho voltar a sonhar? Só o Espírito de Deus. Há um avivamento vindo sobre a terra, amém? E ele antecede a volta do Senhor. Domingo que vem nós vamos responder a pergunta: para que Jesus irá voltar? E aí nós vamos falar de milênio e outras coisas mais. Bar Jones vai orar, vai abençoar a nossa vida. Não, aí você fala, ora, nos despede, enquanto eu vou lá ver se sobrou sorvete para convidar vocês. Tá? Paz do Senhor de novo, amados, amém? Bom, vocês não querem falar, obviamente, vou usar o tempo seus. Cada um tem 5 minutos, então nós vamos sair lá para 4 horas da tarde. Não querem falar? Eu aproveitei que o senhor não estava aqui, né? O pastor não estava, e eu falei na quarta-feira sobre o sincretismo religioso. Naquela oportunidade, eu falei dos elementos que o sincretismo prega, e falei, lá na minha casa, eu não aguento ver 10 minutos de pregação das pseudos igrejas grandes, daquelas que começam com AU, né? Tudo com AU, né? As grandonas. 10 minutos eu já estresso, não aguento ver, porque vem uma mentira, eu não concordo. Aí falei nas coisas curiosas, a rosa para resolver os problemas, a espada para bater no Satanás, e na outra eles acharam o bico, né? Que eu falei que tem até o cacetinho de Jesus, eles deram risada. Cacetinho de Jesus é um pedaço de pau. E quando os problemas aparecerem na sua casa, você vai no portal, soca bate aquele cacetinho lá. É um pedacinho de pau de 50 centímetros, mas ele foi ungido, né? O diabo sai da sua casa. Eu falei, mas não aceitou Jesus? Que negócio é esse? Então é sincretismo terrível. E falei o seguinte, se não mudar nada, vai acontecer o seguinte, a mentira vai passar por verdade. Se 10 pregadores vêm e pregam essa mentirada toda, essa pataquada, o senhor prega a palavra e fala, pastor Geraldo está na contramão, o que ele está pregando aí? Então funciona mais ou menos assim. Meus amados, o senhor falou, vocês já viram aquela expressão? O senhor falou para a igreja, o senhor já viu aquela expressão, Deus não é Deus de confusão? Mas é versículo bíblico, acredite se quiser, está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas, certo? Então, Deus não é Deus de confusão. O que estava acontecendo aqui? A igreja de Coríntios era uma benção, né? Uns falavam em língua, era uma confusão. Paulo falou, está tudo errado. Está tudo errado. Um tem que profetizar primeiro, o outro tem que levantar, julgar a profecia. Então, exatamente. Agora, a última observação. É a pregação do diácono Ricardo, né? Então, Jesus vai vir agora, vai demorar. É a pregação que ele sempre, né, irmão? Que ele abriu esse trabalho, esteja preparando. E, de repente, veio no corpo do Senhor Jesus a morte, né? Foi a morte do Anderson, né? Estava fortão, estava lá na igreja, de repente, um infarto fulminante. Tem que estar preparado, né? Quem diria? E outra mais recente foi o caso do irmão Adão, né? Quer dizer, irmão Adão foi, nossa, estava bonzinho, ia adoecer, batemos papo lá, passei um tempão com ele lá e falando, ele, Bajone, exatamente, tem que estar preparado. Pois é, você viu como é que você fora acometido de surpresa, a doença te pegou de uma hora para outra. Foi por pouco, a morte mandou um zap para ele, então funciona mais ou menos assim. Amém, amados? Então, resumo dessa pregação. Estamos preparados, amém? Eu não sei se eu vou no seu enterro, nem você vai no meu. Vamos orar? Espero que você vá no meu. Tranquilo, então. Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por essa aula. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Damos graça ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, e nós sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor vem, o Senhor não pode mentir. A Tua palavra diz que o Senhor foi preparar lugar, e esse lugar já está preparado. Sabemos que pode demorar, mas nós temos essa certeza, e que é o mais importante, o Senhor nos dá força, Pai Celestial, para perseverarmos até aquele encontro que nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, onde estaremos para sempre com o Senhor no nome do Senhor Jesus. E como eu tenho pedido que o Senhor crie aqui uma igreja forte, que saiba sim identificar a heresia, identificar o secretismo religioso e não abrirmos mão do verdadeiro evangelho. Esse evangelho é o suficiente para nos levarmos até a Nova Jerusalém. Nós entregamos o evento da noite nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, e pedimos ao Senhor, traga almas, Pai Celestial, para que possa render os pés do Senhor. Agora que nós vamos para a nossa casa, que o Senhor possa nos levar
debaixo da tua mão poderosa. À noite estaremos aqui bem alegres, com o único intento de bem dizer e glorificar o nome do Senhor. Agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão na bênção no nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão lá dar uma olhada, ver se tem sorvete lá para nós. Quem não tiver de regime, claro, né?